Oi, vou começar a falar porque eu acredito que já está gravando. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu acho que fica mais fácil para você entender um pouquinho mais sobre o programa, melhor do que eu mandasse, do que se eu mandasse só um texto ou só algum material explicando. Eu acho que por vídeo fica muito mais claro. Por isso que eu resolvi gravar, né? Acho que vai ficar melhor assim. E lógico que depois que você assistir esse vídeo, se você tiver qualquer dúvida, é só me chamar que a gente converse e eu esclareço qualquer coisa que ficar obscuro aí na tua mente, tá? Eu preparei um material por slide e eu vou compartilhar aqui a minha tela contigo. Deixa eu só mexer aqui no meu computador. Estou gravando pelo próprio computador, tá? Num programinha que eu tenho aqui chamado Zoom, que eu uso esse programa, inclusive, para fazer as sessões de coaching, né? Um programa bem legal. Eu vou deixar minha carinha aqui em cima. E aí vou compartilhando algumas coisas com você que eu acho que é super importante. Primeiro, antes de a gente começar, eu quero lhe parabenizar, porque toda jornada começa pelo primeiro passo. E eu tenho certeza que você está dando um passo muito importante hoje. Parabéns só pela coragem, pela vontade, pelo interesse em saber um pouco mais sobre isso. Eu estou conversando com você aqui agora com muito prazer, né? E sabendo que só em você assistir isso aqui hoje, você já vai começar a pensar algumas coisas diferentes. E você já vai começar a querer, pelo menos, fazer algo de melhor por você mesma, tá? Então vamos começar, né, falar sobre o programa de emagrecimento definitivo Ficando Bárbara. Se você está aqui, né, vendo esse vídeo, você sabe quem eu sou. Eu não me apresentei, mas eu acho que dispensa apresentações, né? Eu sou a Bárbara Brito, a dona da página e do Instagram Ficando Bárbara. Eu sou coach de emagrecimento, eu sou formada em coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching, em parceria com a Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. A minha certificação ela é internacional, então eu posso atender qualquer pessoa no mundo inteiro. E eu já tenho a minha formação em coaching há um ano. Há um ano eu já trabalho com isso. Antes de ser coach, eu era engenheira química e acabei largando a carreira de engenheira química para ir para essa outra área que eu sou completamente apaixonada, né? A área de pessoas, trabalhar com pessoas, ajudar pessoas a conquistarem os seus objetivos de vida e a serem pessoas mais felizes. Então larguei a calculadora, mas a calculadora nunca larga de mim, né? Cadê ela? Meu Deus, eu não desapego. Olha aqui minha calculadora desde a época da engenharia, gente. Ela fica aqui do meu lado, ó. Qualquer continha besta que eu vou fazer, 2 mais 2, eu pego a calculadora científica. Ai, vamos lá. Ó, vamos falar sério agora, tá? Vamos dar uma introdução básica, né, meninas, para vocês. Eu tô falando no plural, né? Não é para falar no plural, né? Porque eu só tenho uma pessoa me assistindo. É o costume de falar com muitas pessoas aqui nas sessões. Mas então eu quero falar um pouquinho sobre o grande problema. Qual que é o problema? Por que você está aqui, na verdade, né? Então vamos entender qual que é a situação problema, que é obesidade crescendo e sem solução. Foi feito um estudo, né, uma pesquisa, vocês estão vendo aí a referência, né? E o percentual de pessoas com excesso de peso superou pela primeira vez mais da metade da população brasileira. 51% da população acima de 18 anos está acima do peso ideal. O aumento atinge tanto a população masculina quanto a feminina. Entre os homens, o excesso de peso atinge 54% e entre as mulheres, 48%. Esse estudo inédito também revela que a obesidade cresceu no país, atingindo um percentual de 17% da população brasileira. Atualmente não, né? Porque esse estudo ele foi feito em 2012, né? Mas quando esse estudo foi feito, tá? 18% das mulheres estavam obesas. E entre os homens, a obesidade atingia 16% da população. Os dados retratam os hábitos da população.
Isso é um importante instrumento para desenvolver políticas públicas, né, de saúde e estimular os hábitos saudáveis, mas infelizmente a gente sabe que não é isso que acontece. Toda hora a gente vê na televisão, é propaganda de comida, é fast food, tudo incentivando que a gente compra, né, que a gente consuma cada vez mais, que a gente coma cada vez mais. Comer fora é sinônimo de poder, de riqueza, você ter dinheiro para encher o seu carrinho de supermercado, de produtos industrializados é sinônimo de poder, de riqueza, né? Infelizmente, é isso que a gente vê hoje na nossa sociedade, né? Nessa edição da pesquisa foram entrevistados 45 mil pessoas em todas as capitais e no Distrito Federal, entre julho de 2012 e fevereiro de 2013. E quais são as causas do problema, né? A obesidade, gente, 15% ela é de origem metabólica, ou seja, uma parte é genética e a outra parte é hormonal. Só que os outros 85% restantes são de origens culturais, são crenças, são de origem emocional e comportamental, como sedentarismo, alimentação não saudável, compulsão alimentar, tá? Se o Brasil mantiver o ritmo de crescimento no número de pessoas obesas, em 10 anos elas serão 30% da população, padrão similar ao encontrado nos Estados Unidos. E tá aí a referência para vocês verem. E aí vamos ver, né, o que é que está sendo feito, né? A grande desculpa é que é porque é genética, é a população, é a genética, todo mundo é assim, na minha família é assim. Ou seja, pessoas que usam essa história de que é genético, elas estão na zona de conforto delas, né? As pessoas estão tomando medicação e tentando combater o físico. E, na verdade, 85% do problema ele é comportamental e emocional. E quem está lidando com isso de uma maneira estruturada? Quais as metodologias que estão se mostrando eficientes para resolver o comportamento e a emoção da mente obesa? Quais são as linhas de tratamento que resolvem a compulsão alimentar? Qual o método que resolve os problemas emocionais e sabotadores do obeso? Muito poucas, né? Uma aqui, outra ali, buscando solução, mas no mercado não tem isso fortemente. E se tivesse, a gente não estaria nessa situação, né? Se tivesse de verdade uma solução para esse problema ao alcance das pessoas, a gente não estaria com metade da população acima do peso, né? Concorda comigo? O que a gente tem hoje no mercado, né? Vamos avaliar o que é que existe hoje no mercado que tenta resolver essa área do comportamento, da emoção, do obeso. Existem as nutricionistas, né, buscando desesperadamente que seus clientes consigam seguir à risca as suas dietas e que sejam persistentes depois na manutenção desse peso, né? E algumas conseguem um pequeno percentual de casos de sucesso, mas a maioria não. Eu, por exemplo, eu já frequentei nutricionistas durante boa parte da minha vida, boas nutricionistas, eu já cheguei a pagar R$ 400 numa consulta com a nutricionista e eu não obtive sucesso, eu continuei engordando. E aí, durante o mês inteiro, que era para eu voltar lá com um mês, né, eu não segui a dieta, em vez de emagrecer, eu engordei, e aí o que eu fazia? Eu não voltava na mesma nutricionista porque eu tinha vergonha. Eu passava 2, 3 meses sem ir em nenhuma nutricionista, aí de repente, agora eu preciso de novo ir numa nutri, porque agora eu quero emagrecer. Aí eu ia, ligava para outro consultório, marcava outra nutricionista e o ciclo se repetia. Aí eu passei 10 anos da minha vida assim. Como que resolve, né, essa área do comportamento da emoção do obeso? Vamos continuar. Tem os médicos, né, com medicação, buscando aliviar o sintoma da compulsão e da ansiedade, né, dando remédios para tirar a fome das pessoas.
Eu já cheguei a usar, tá, remédio para emagrecer também. Usei só durante, acho que uns 40 dias no máximo, porque me fez muitíssimo mal. Eu emagreci bastante, né? Lógico, né? Você inibe a fome, então você não come, então emagrece, é evidente. Mas depois que eu parei de tomar o remédio, rapidamente eu ganhei todo o peso de volta. Tem as injeções de HCG, tem cirurgia bariátrica, enfim. E tem as clínicas de estética, né, tentando quebrar a gordura de fora para dentro. Né, e os resultados eles são pequenos e a maioria das vezes são momentâneos. E é claro, né, que tem as academias também dando treinamentos, esperando que essa população se engaje, né? Alguns se engajam, né, e vão lá e fazem o treino, mas não adianta só se engajar na academia, essa pessoa tem que aprender a comer bem, porque senão ela continua tendo a compulsão dela, comendo de forma errada, e não vai ter resultado nenhum. Ela vai para a academia, na verdade, como se ela tivesse pagando os pecados da gula, né? Ai, comi muito esse final de semana, então eu tenho que ir para a academia. Provavelmente já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo também, muito. E qual que é a solução, gente? Vamos lá. Gente, olha eu de novo. Ai, me perdoa, é o costume, é porque eu faço muitas sessões com muitas meninas durante a semana inteira e eu tenho essa mania de falar no plural sempre. Qual que é a solução, né? Então, não temos uma solução para a estrutura profunda. Ficamos tentando controlar os sintomas, tentando combater a obesidade de fora para dentro, quando na verdade existe algo no fundo em atividade, aqui ó, na nossa mente, nas nossas emoções. Então, regime funciona. Um processo de regime é embarreirar um estímulo. Existe um lado da pessoa que quer emagrecer, mas existe outro lado que quer comer desesperadamente. Tem um lado que quer a felicidade através da comida. Quantas vezes a gente já tentou emagrecer e aí começa uma dieta, 2, 3 dias depois desiste de tudo, porque alguma coisa dentro da nossa cabeça, uma voz que parece que nos comanda, faz com que a gente desista, que a gente se sinta fraca, que a gente ache que não tem capacidade para permanecer num estilo de alimentação saudável. Eu odeio falar essa palavra o tempo todo, tá gente? Assim, de dieta, dieta, dieta. Eu sempre gosto de falar assim, é um estilo de vida saudável, onde você come aquilo que faz bem para você, que faz bem para o seu corpo, que faz bem para a sua mente. Adianta a gente ir comer um monte de brigadeiro, um monte de bolo e ferrar o nosso corpo e ferrar a nossa mente, porque quanto mais a gente come essas coisas, mais incapaz a gente se sente. A autoestima fica pior, você fica em estado de tristeza. Tem pessoas que entram em depressão por conta disso. Né? Então a gente tem que encarar como um estilo saudável, uma vida saudável que você vai levar, onde você cuida bem do seu corpo e da sua mente. Você já passou por isso? Justamente o que eu estava conversando agora no último slide, né? É uma tragédia, mas é um problema de saúde pública, está matando as pessoas, isso sem falar em todo o prejuízo emocional, sentimental e comportamental. Educação para os filhos, dignidade de fazer aquilo que você pensa e aquilo que você quer, enfim. Mas qual é a solução para esse problema? O trabalho de coaching de emagrecimento trabalha as soluções de dentro para fora. É o contrário, gente. A gente não foca nas coisas externas. O coaching de emagrecimento é um trabalho interno. É a cabeça, é autoconhecimento, é autofortalecimento para você saber lidar com as suas emoções, com as suas dúvidas, com os seus medos, tá? Isso é importante. Ai, cadê? Me perdi. Dentro para fora. E para isso é importante identificar as causas estruturais da obesidade. No meu ponto de vista, tá, meninas? Mudar uma pessoa, né, do padrão de obesidade para o padrão de mente magra, né, de magreza, é bem mais desafiante do que mudar uma pessoa que é dependente química, né, e ela se livrar dos vícios. Por quê? Porque a gente
É viciada, de certa forma, na comida, sim, né? A gente usa a comida como um refúgio, muitas vezes, como um alívio, muitas vezes. Só que a gente tem que aprender a lidar com esse vício, com esse transtorno que a gente tem diante da comida. A comida ela não vai sair do nosso alcance. Para onde você for, você vai encontrar comida na sua casa, no seu armário, na sua geladeira. Quando você sair lá no seu trabalho, você vai encontrar. Quando você for num restaurante, num buffet, vai ter a mesa das saladas? Vai, mas do lado vai ter a mesa de massas e frituras. Então a gente tem que aprender a lidar com a droga, tendo acesso 24 horas a essa droga, né? Diferente do dependente químico, que ele fica recluso durante um tempo, ele não tem acesso às drogas que ele era viciado e ele passa por um tratamento psicológico, um tratamento emocional e só depois que ele está bem, que ele está fortalecido, é que ele é liberado para o mundo. Né? Então ele passou um bom tempo longe de tudo que fazia mal para ele em tratamento. E a gente não. A gente tem que passar pelo tratamento olhando aqui, ó, cara a cara, encarando a realidade, né? A dureza dessa vida, né? É... Ah, você sabe por quê? Porque na obesidade nós encontramos muitos ganhos secundários, que são os sabotadores ocultos, que só descobrimos com as ferramentas de coaching, né, eficientes para isso. Eu sempre falo, eu já falei isso em algumas lives, talvez vocês tenham assistido em alguns vídeos no YouTube, enfim, que a gente não come excessivamente usando a mente consciente, tá? Esses atos de comer coisa errada, de ter ataque compulsivo, ele parte, tá, do nosso sistema límbico, né? Do nosso sistema dopaminérgico, do nosso inconsciente. Não é consciente isso. Só que inconscientemente a gente só tem essa atitude porque a gente tem algum ganho positivo por conta disso. Ninguém come, gente, pensa comigo. Alguém come porque adora o sentimento de frustração. Eu vou enfiar o pé na jaca esse final de semana porque eu adoro chegar na segunda-feira triste, né, frustrada, com sentimento de incapacidade. Ninguém é louco, né? Ninguém faz isso, né? Então a gente come, a gente enfia o pé na jaca porque a gente está ganhando algo com isso, algo de bom, que talvez seja aquele prazer imediato, se você supervaloriza o prazer que você obtém através da comida, talvez seja isso, talvez seja esse prazer imediato, talvez o ato de comer em família seja extremamente prazeroso para você. Então, final de semana eu adoro reunir a família na mesa, lá em casa todo mundo prepara e cada um leva uma coisa, sabe? Então, assim, cada pessoa... Daqui a pouco a gente vai falar sobre os sabotadores, um pouquinho mais, vocês vão entender. Mas cada pessoa tem, no mínimo, 5 ou 6 sabotadores que são muito fortes nela. E são esses sabotadores que fizeram ela engordar. E se ela não identificá-los e trabalhar em cima deles para eliminar a causa raiz do problema, ela não vai conseguir emagrecer definitivamente, tá? Então vamos continuar aqui nos slides, né, para a gente não se perder. Eu sou assim, tá? Eu fico falando. Se não me segurarem, eu vou longe, mas vamos lá. Quando a pessoa não muda o padrão comportamental, é porque tem ganhos secundários. Então, o principal e primeiro que quase ninguém trabalha é resolver a compulsão, ou seja, a comida como compensação. Mas antes, deixa eu explicar um pouquinho o que é o coach nutricional, o coach de emagrecimento. Essa definição aqui é do Galway, tá? Ele é o pai do coaching, né? Um dos grandes mestres do coaching. E o que é que ele falou, né? Como que ele definiu? Coaching é uma relação de parceria que revela e liberta o potencial das pessoas de forma a maximizar o desempenho delas. É ajudá-las a aprender ao invés de ensinar algo a elas. Então, o processo de coaching, eu não vou te ensinar o beabá, eu não vou te dizer o que você tem que fazer, eu vou ajudar você a aprender. Porque na hora que você aprende
aprende isso, você aprende a fazer, você vai continuar fazendo mesmo sem eu estar perto de você, né? O coach não é coach para o resto da vida. O profissional coach, ele é teu coach durante um momento da sua vida. E durante aquele pequeno momento, esse profissional, ele vai te impulsionar, sabe? É uma mola de propulsão para que você realmente, né, ganhe os conhecimentos, desenvolva as habilidades e tenha motivação para ter atitude todos os dias que te levem a alcançar os teus resultados. Então, aqui eu coloquei só 3 formas, tá, gente? São muitas, eu não ia colocar tudo, porque senão a gente ia passar muito tempo falando sobre isso. Então, eu coloquei 3 formas do coach ajudar o seu cliente. No processo de coaching, o cliente a gente chama de coachee, tá? Então, eu sou a coach e você, provavelmente, né, será a minha coachee. Então, primeiro, ó, não julgamento. Não julgamento de si mesmo e dos outros. As pessoas olham para si mesmas se julgando e isso prejudica o seu potencial, baixa a sua autoestima. Então, vocês vão aprender uma coisa no coaching que a gente chama de dualidade. Dualidade. Todos nós somos duais, somos seres duais. Ou seja, todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. A gente tem que parar de olhar para o nosso lado ruim o tempo inteiro. A gente tem que aprender, a gente tem que enxergar que a gente tem um lado bom, que a gente tem um lado maravilhoso e começar a explorar esse lado maravilhoso que a gente tem, né? Porque é isso que vai fazer com que a gente vá além e conquiste as nossas coisas. E o que está lá no nosso lado ruim, as nossas fraquezas, a gente vai trabalhando uma a uma para ir melhorando cada vez mais, tá? Então a gente não tem que julgar ninguém. Ninguém é fraco, ninguém é fraco, mais fraco do que o outro, pior do que o outro. Não, todo mundo tem um lado bom e um lado ruim e todo mundo vai trabalhar esses 2 lados a seu favor, tá? Zero julgamento. Outra coisa importante, clareza de objetivos e escolhas, mantendo assim o nosso produtor de escolhas vivo. Nós temos, graças a Deus, obrigada a Deus, gratidão, nós temos o nosso sistema, né, cognitivo, racional funcionante, gente. Nós não temos nenhum problema mental. A nossa cognição, ela é 100% funcionante. Então, a gente tem que saber usá-la no dia a dia, né? Manter isso vivo, tá? Desenvolver foco, planejamento, motivação, tomada de decisão. Tudo isso a gente faz através do nosso sistema cognitivo, racional, pensante, tá? Terceiro, inspirar a autoconfiança. As pessoas têm mais potencial do que elas acreditam ter. Elas interferem muito nesse potencial, mais do que elas possam admitir. Então, a gente tem que aprender a quebrar nossas crenças. Todo ser humano, o que é que diferencia um ser humano do outro? São os seus sistemas de valores e crenças. Cada pessoa é única, cada pessoa valoriza algumas coisas e acredita em algumas coisas e desvaloriza outras coisas e desacredita de outras coisas. E é isso que faz Bárbara ser diferente de Ana, ser diferente de Luísa, ser diferente da Gabriela. Cada uma tem o seu próprio sistema de crenças e de valores. E se a gente não tiver valores, os nossos valores claros para a gente, o que é que realmente importa na nossa vida, se a gente não souber o que é que realmente importa na nossa vida, a gente vai começar a tirar para todo lado, porque qualquer coisa serve. Se eu não sei de fato o que é bom para mim, o que me faz feliz, o que eu valorizo, qualquer coisa que eu tiver, tá bom, né? A vida parece que para até de ter sentido, se eu não sei o que realmente é bom para mim, se eu aceito qualquer coisa, tá? E com relação às crenças, a gente vai falar mais sobre isso em outra oportunidade, né? Mas existem 2 tipos de crenças, as crenças fortalecedoras e as crenças limitantes. E existem dentro desses grupos, né, a gente ainda subdivide em crenças de identidade, capacidade e merecimento. Então, se você tem crença limitante, por exemplo, de capacidade,
Vou dar exemplo, né? Aquela pessoa que fala assim, eu não consigo, o tempo inteiro. Eu não consigo. Eu não dou conta. Meu Deus, é muito complicado. Não sei se eu vou. Não sei se vai dar certo. Eu nasci para ser gorda. Isso aí já é crença de identidade, por exemplo, né? Crença limitante de identidade. Por mais que eu tente, eu nasci para ser gorda. Eu sempre emagreço e engordo. Emagreço e engordo. Então, eu sou gorda. Faz parte do meu ser, né? Tem pessoas que acreditam que por mais que elas tentem, elas nunca vão conseguir ter um corpo magro, né? E tem pessoas que acreditam que não merecem emagrecer. Eu sempre faço tudo errado, então eu não vou emagrecer nunca. Ou seja, ela acha que ela não merece, né? Então todas essas são crenças limitantes que a gente tem que ir descobrindo quais são essas crenças que a gente tem e ir quebrando essas crenças através de ferramentas, de técnica, de método, tá? Então vamos continuar. Então, mais uma definição do Galway, tá, gente? Então, o trabalho do coaching é reduzir essas interferências e aumentar o potencial. Galway tem um livro, tá? Que é Por Dentro do Jogo de Tênis, né? O jogo interno, enfim, tem vários títulozinhos. E aí a técnica por dentro do jogo de tênis foi produzida para fazermos isso ao mesmo tempo, de modo a colocar interferência, diálogo do self 1, que muitas vezes nos causa problemas, de lado e deixando que o nosso verdadeiro potencial, que é o Self 2, ou seja, você possa aparecer e expressar-se por si só. O jogo interior acontece dentro das nossas próprias mentes e cada um tem o seu. O seu diálogo interno vem te ajudando a conquistar os seus objetivos ou vem te desmotivando cada dia mais? Esse self 1 e self 2, gente, sabe aquela analogia que o pessoal usa, né, que coloca um diabinho e um anjinho em cada lado do ouvido da pessoa? É isso, tá? É esse diálogo dos selfies. E existe isso, gente, dentro da nossa cabeça, né? É como se fossem duas pessoas conversando. Uma sabe o que quer e a outra fica tentando derrubar. Mas você não consegue. Mas é muito difícil. Eu não nasci para isso, né? Enfim, vocês sabem do que é que eu estou falando, eu tenho certeza absoluta. É diferente do jogo exterior, continuando, tá? Que é a teoria do Galway. É diferente do jogo exterior, onde temos oponentes, metas, regras externas, e na nossa cultura, 99% do foco é dado para o jogo exterior. E qual que é a fórmula do jogo interior? Performance é igual a potencial menos interferência. Então, gente, a conta é simples. Como que a gente vai conseguir aumentar a nossa performance, né, no emagrecimento? Aumentando o nosso potencial, ou seja, aquilo que a gente já tem de bom, melhorar ainda mais e diminuindo as interferências, que são os medos, as dúvidas, as suposições, as crenças, tá? A gente diminui aquilo que não nos ajuda e aumenta o nosso potencial a cada dia. Coaching é a parte do jogo interior e a base desse conceito está voltada àqueles que querem desenvolver o aprendizado de dentro para fora, para melhorar a performance e aplicá-lo no trabalho, na vida pessoal e na conquista de tudo que se quer na vida, principalmente conquistar o corpo e a saúde que deseja. Coaching de emagrecimento. Treinamento que vai transformar a mentalidade da pessoa, ou seja, a forma dela pensar e agir diante das situações. É uma parceria criativa entre o coach e o coachee, onde os dois vão caminhar juntos na conquista do objetivo final do coachee. O coach vai, através de ferramentas e técnicas, ajudar a fazer um planejamento para o coachee, né, para que ele saia do estado atual, tá, e vá para o estado desejado. E dentro desse planejamento é o que o coach ensina ao coach os novos conhecimentos, as novas habilidades e as novas atitudes que o coach deve ter para conseguir chegar onde quer. O coach desperta o poder interior do coach. Então vamos falar um pouquinho sobre os sabotadores, né, que eu comentei agora há pouco.
Vamos lá, compulsão versus vício. O que você tem, compulsão ou vício? Muitas pessoas usam a comida como um objeto de vício, assim como um alcoólatra, um viciado de drogas. A comida não é só comida, não é só alimento, é algo que eu uso como remédio para o mal emocional, como uma estrutura de identidade, um buraco, um vazio, um sentimento de falta. Com certeza vocês já viram na internet uns posts assim, ó. O pessoal geralmente posta isso no Instagram, assim, ó. Todo excesso, no fundo, é uma falta. O que é que isso quer dizer? Na hora que a gente se excede em alguma coisa, por exemplo, na comida, é porque algo está faltando na nossa vida. Quando a gente excede demais no amor, no ciúme, por exemplo, né, que a gente chama que é o amor, né, se excede no amor, ou seja, tem muito ciúme, é porque está faltando algo, está faltando segurança, está faltando você ter a atenção, o carinho do seu parceiro. Então, todo excesso é sinal de uma falta. E a gente tem que trabalhar nessa falta, entender o que é que está faltando. Porque aí na hora que você preenche isso, aquele excesso, ele acaba, ele diminui, ele vai embora, tá? Cadê? Me perdi. É um remédio com efeitos colaterais danosos. Então, a maioria das pessoas obesas tem compulsão. A comida não é só um alimento para o corpo. Aliás, para o corpo, ela está excessiva. Ela alimenta a alma com a comida. Então, a pessoa come para se aliviar, para se livrar do estresse, assim como um alcoólatra bebe, né? E se ele não beber, ele não se sente tranquilo, né? Ele tem que beber para se sentir tranquilo. Então, as pessoas comem e sentem um alívio, né? O alívio da angústia, da tristeza. Então, é preciso resolver isso. Vamos lá, sabotadores. Comida como compensação. Quais são as causas disso, né? Sentimento de falta, perdas de infância, perdas presentes. Eu vou comentar aqui rapidamente, tá, alguns sabotadores, só para vocês entenderem, né, um pouquinho mais sobre isso. Os sabotadores são subterfúgios, né, que o nosso cérebro cria, usa para fazer com que a gente continue se auto-sabotando sem se dar conta do quanto isso é prejudicial para a gente, tá? Sabotadores geralmente eles estão interligados com crenças que a gente tem, tá? Então, ó, um deles, né, perdas da infância. Um dos exemplos, tá, de perdas da infância, né? A criança recebe um irmãozinho e fica sem o colo da mãe. Então, ela perde aquilo na infância que gera um vazio nela, um sentimento de falta, e ela cresce com aquilo dentro dela. Então, ela, mesmo quando ela está adulta, se ela se sente desamparada em qualquer momento do dia, se ela se sente sem um porto seguro, que era o colo da mãe que ela tinha na infância, né? Só que na fase adulta acontece qualquer coisa no dia dela, no trabalho, no casamento, qualquer coisa, ela vai recorrer vai tentar preencher esse vazio de alguma forma. E a forma mais fácil, mais rápida é através da comida. Então percebam, gente, que isso aí é super inconsciente. Quem é que vai dar conta que está comendo hoje, porque na infância ela era filha única, ela tinha todo o carinho, toda a atenção dos pais, e de repente ela ganhou um irmãozinho e ela perdeu essa exclusividade que ela tinha. Né? Então percebam que a gente traz coisas desde a hora que a gente nasce, né? A gente traz coisas para a nossa vida adulta que talvez estejam nos prejudicando, tá? E a gente acaba descobrindo tudo isso através do processo de coaching, tá? Então esse é só um exemplo, tem vários outros, perdas da infância, né? Um leque enorme quando a gente vai abrindo cada um. Cadê? Outra questão, perda no tempo presente. Se não, por exemplo, a pessoa não se realizou profissionalmente ou não se realizou afetivamente, não encontrou um novo ou reencontrou um amor, né? Falta algo nela hoje e ela preenche isso através da comida.
Mas aqui, ó, comida como padrão de afeto familiar, aquela mãe que coloca todo o afeto, todo o amor na comida, e aí mesmo quando você já nem mora mais com a mãe, por exemplo, mas se você lembra de alguma coisa, né, da tua família, a primeira coisa que dá em você é uma vontade de comer, você não sabe nem por quê, mas deu aquela vontade de comer, você come, né, quando bate saudade da família, por exemplo, ou então, para quem ainda mora próximo da família, perto da família, sempre que todo mundo está junto, é muita comida envolvida, todo mundo tem que comer junto. Não comer é como se você não tivesse trocando o amor, o carinho que existe entre as pessoas da família, né? Também tem um leque enorme, gente. Depois a gente conversa sobre isso. Biotipo como identidade grupal ou código de pertencimento, pessoas que começam a emagrecer e se sentem deslocadas, né? Tipo assim, na família dela todo mundo é gordinho. Se só ela começa a emagrecer e as outras pessoas não, por exemplo, só ela emagrece e o marido não emagrece. Então ela começa, de certa forma, a se sentir mal, né? Porque ela está emagrecendo, mas o marido não está. E agora? Sabe? E isso faz com que ela inconscientemente passe a se auto-sabotar. Ou, aqui, ó, continuando, né? Pessoas que comem só porque as outras pessoas também estão comendo, né? Então, tá, ela tá na dieta, ela tá na alimentação saudável, mas tá todos os amigos da mesa comendo. E ela pensa, ah, todo mundo comendo, não, eu não vou pedir coisa diferente, não, eu vou comer a mesma coisa e amanhã eu recomeço, amanhã eu volto pra dieta. Amanhã eu faço um detox, amanhã eu faço 1 hora na academia. Sabe, com isso ela vai se auto-sabotando e nunca consegue chegar no resultado que ela quer. Vamos ver mais aqui, ó. Fuga afetiva sexual, proteção dos filhos, fuga da beleza, fuga de problemas familiares, fuga de problemas com o cônjuge, apego à autoimagem atual, ideia de tamanho como fortaleza, saúde é igual a riqueza, a valorização do prazer através da comida, crenças contrárias à dieta selecionada, resistência à atividade física, dificuldade de lidar com a estranheza dos outros, a sua mudança, válvula de escape contra emoções desconfortáveis, rivalidade com os pais ou com a sociedade, magreza excessiva na infância, falta de crenças e valores que fortaleçam as capacidades e comportamentos. Ó, como é importante, ó, aquela questão das crenças e valores que a gente já conversou antes. Dinheiro como sabotador, né? Enfim, tem vários sabotadores, isso aí é assunto para a gente trabalhar em 3 horas, só isso, tá? Inclusive, uma das sessões, né, do processo de coaching é só sobre sabotadores. E é uma das sessões mais longas, inclusive. Então, vamos lá, vamos continuar. Não basta apenas tirar as crenças limitantes. Tem que descobrir os sabotadores e tem que colocar crenças fortalecedoras no lugar. Os medos, suposições, objeções e crenças também são sabotadores. O coach de emagrecimento identifica o padrão e usa as técnicas disponíveis para trabalhar aquele padrão comportamental. Então, usa-se ferramentas para identificar e depois técnicas para resolver o problema do jogo interno do obeso. Então, vocês vão perceber lá no nosso processo de coaching que a cada sessão eu sempre faço assim, a gente entra na sessão, né? Eu sempre dou uma fundamentação teórica, eu explico para vocês de fato aprenderem o que é que tá, né? O que é que a gente vai trabalhar na sessão. Depois eu aplico a ferramenta, né? Então eu vou aplicando a ferramenta e vocês com a ferramenta impressa, né? Vocês recebem com antecedência o material no e-mail para imprimir e durante a sessão tem que estar com a ferramenta na mão, caneta na mão, né, para poder fazer, escrever, tem que escrever ao longo da sessão de coach, se não escrever, não funciona, não adianta ficar só assistindo, tá? Tem que estar acompanhando e escrevendo as coisas, depois eu vou explicar por quê. E depois que a gente faz a ferramenta, sempre tem a técnica associada. Porque na hora que você descobre qual que é o seu problema através da ferramenta que você usar naquele dia, você tem que ter uma técnica para reverter aquilo, né? Então é sempre nessa ordenzinha. Vamos continuar. O que é que a gente trabalha durante o processo de coaching de emagrecimento? Né? A gente trabalha o desenvolvimento da pirâmide do sucesso, que é a pirâmide do chá, onde
Para a gente conseguir emagrecer, ter sucesso no emagrecimento, a gente tem... Ai, gente, peraí que tem uma conta errada aí. Aqui embaixo é 65. Eita, cadê ela? Não usei, tá vendo, minha gente? Ó, não usei. Ai, brincadeira, eu só digitei errado. É porque é 15%, tá? De conhecimento, 25% de habilidade e 60%, né? A conta não dá 60%, faz aí. 15 mais 5 dá 20, mais 20 dá 40, sobra 60, tá? Então é 60% de atitude. Para a gente conseguir, de fato, emagrecer e permanecer magra. A gente tem que ter esse equilíbrio, tá? Isso aqui não fui eu que inventei, isso aqui é embasado em vários estudos, né? Em cima de várias pessoas que conseguiram emagrecer, elas tinham esses percentuais de conhecimento, habilidade e atitude. E é isso que a gente busca desenvolver ao longo das sessões, tá? Para quem é esse método de emagrecimento? Deixa eu só tomar uma aguinha. Na minha pequena garrafinha, né, de 2 litros de água. Para quem que é esse método de emagrecimento? Para todas as pessoas que já fizeram de tudo na vida para emagrecer e ainda assim não encontraram as respostas e muito menos a solução do emagrecimento consciente definitivo. Para todas as pessoas que estão infelizes por causa do peso, que não conseguem se olhar mais no espelho, que têm vergonha de sair de casa, que se escondem no relacionamento íntimo e que por todas essas razões não conseguem ser livres. Gente, liberdade não tem preço. E a gordura, a obesidade acaba limitando muito a gente, né? A gente não tem liberdade para fazer tudo. Vamos continuar. Para quem é esse método de emagrecimento, tá? Para todas as pessoas que gostariam de emagrecer sem dietas restritivas, sem se matar na academia e de uma maneira mais leve e descomplicada. Para todas as pessoas que sonham em colocar a roupa que quiserem e se sentirem bem ao se olhar no espelho. Para todas as pessoas que desejam melhorar a sua saúde para poder ver seus filhos, seus netos crescendo, sem ficar preocupada com o futuro incerto, por conta das doenças que a obesidade traz. Só o fato de você estar na obesidade já se caracteriza que você está no estado de doença, né? Obesidade não é saúde, obesidade é doença. E a obesidade traz com ela muitas outras doenças, né? Eu, aos 27 anos, gente, talvez vocês nem saibam disso, mas eu, aos 27 anos, eu tive um pré-AVC, acredita? Que eu ia tendo um acidente vascular cerebral aos 27 anos de idade, por conta da obesidade. Foi um dos fatores, né, que me fez parar e avaliar para onde que eu estava indo, né, qual que era o rumo que eu estava, né, guiando na minha vida. Foi uma das coisas, tá? Não foi só isso. Teve muita coisa além, questão de roupa, que eu já estava usando o número 50, né, calça número 50, e não sei se você usa 50 ou tá perto de usar 50 ou já usou 50, você com certeza sabe como é difícil achar roupa desse tamanho, né, como que é difícil, nenhuma roupa serve, é muito difícil mesmo essa questão de roupa. E isso acaba com a autoestima da gente, né? Porque chegou um momento que eu não queria sair nem para trabalhar. Eu trabalhava horrível, horrível. Na época eu era engenheira e eu era, né? Eu era gestora de uma equipe muito grande e eu tinha que me vestir bem, né? Eu era gestora da equipe, eu vivia em reuniões com a alta gerência da fábrica, eu trabalhava numa multinacional, então eu tinha que me vestir bem. Como que eu ia me vestir bem? Como? Se numa roupa não servia em mim. Então eu trabalhava de legging, era uma vergonha. Todas as outras pessoas super alinhadas, de calça social, de blazer, todo mundo super alinhado. E eu de legging e bata, sabe? Esses blusão, bata. Porque era a única coisa que me... E sapatilha, né? Todas as outras pessoas, sapato social, né? Sapato alto, sapato bonito e outra sapatilha. Então, uma fase horrível na minha vida.
Fora a questão do casamento também, que meu relacionamento estava por um fio, eu cheguei a ser traída pelo meu marido, enfim, muita novela que a gente vai conversar. Dá um livro essa minha história. Vou pensar nessa possibilidade, fazer um livro contando tudo isso. Então tá, vamos continuar. Cadê? Eu já li esse slide, gente. Cadê para todas as pessoas? Ah, já li. Então vai, próximo. Para quem não é esse programa, e aí eu quero que você preste muita atenção, tá? Nessa parte. Para quem não é este programa, para quem não serve esse programa. Se você já conhece tudo sobre emagrecimento, tudo sobre compulsão alimentar e como eliminar, se você já conhece os sabotadores do emagrecimento, como identificar e como eliminar, esse programa não é para você, tá? Se você já conhece todas as ferramentas para mudança de hábitos alimentares, controle da compulsão, mudança de comportamento alimentar e técnicas mentais que você deve fazer para parar de comer compulsivamente, técnicas de motivação, de mudança de mentalidade gorda para magra, esse programa não é para você. Se você já sabe como funcionam as 4 fases do aprendizado inconsciente, né? E sabe como usar essas 4 fases para poder emagrecer, esse programa não é para você. Se sua mente já é magra e você acha que não corre risco de engordar novamente, mesmo que você tenha tomado remédios para emagrecer ou feito bariátrico ou qualquer outro tipo de emagrecimento, de fora para dentro, esse programa não é para você, tá? O que é que esse programa vai oferecer? Esse programa ele oferece uma mudança mental, né, a qual você nunca imaginou que seria capaz de ter. Uma transformação não somente no seu corpo, mas na sua vida. Né? Muitas meninas, muitas não, todas meninas que fizeram o processo de coaching comigo me falam assim, né, Bárbara, não foi só não foi só o meu emagrecimento que aconteceu. Eu mudei em tudo, eu mudei no meu trabalho. As pessoas me acham diferente, não só pela minha forma física, mas pela maneira que eu tô sendo no meu dia a dia. Né? Então, o casamento melhora, o trabalho melhora, a família melhora, tudo melhora. Tá? E aí, continuando, né? Uma transformação não somente sua, mas da sua família, através de você, você será a alavanca para isso, né? Para essa transformação da tua família. Você dificilmente passará pelo aperto de não saber mais o que fazer quando estiver na frente da comida que te levava à compulsão. Você aprenderá a eliminar os fatores emocionais que te levam a comer pela fome emocional. Você saberá quais são os sabotadores do emagrecimento na ponta da língua e aprenderá a identificar quando eles estiverem presentes no seu dia a dia. Identificar e eliminar todos os sabotadores é fundamental para o sucesso no seu resultado. O que este programa irá... Vamos continuar, né? Você realmente conseguirá emagrecer sua mente, a qual irá te levar a um resultado definitivo se você sempre continuar alimentando sua mente magra e não mais a mente gorda com os pensamentos certos. Tem uma das coisas que a gente discute logo na primeira ou na segunda sessão do processo de coaching, que é sobre as 4 engrenagens cerebrais do emagrecimento. E a primeira engrenagem é o pensamento, tá, gente? Então, se a gente não trabalha os pensamentos certos, a gente não vai conseguir mudar as outras coisas, as outras 3 engrenagens. Então, a primeira engrenagem que a gente tem que trabalhar é a questão do pensamento. A segunda é o sentimento, né? A questão emocional. A terceira são os comportamentos. E a quarta, a última, é que é o hábito. Por isso que a maioria das pessoas, elas tentam emagrecer e não conseguem. Por quê? Porque elas focam na 4ª engrenagem do emagrecimento. Elas focam no hábito, elas querem transformar os hábitos. Não, a partir de amanhã eu vou começar a tomar suco detox todo dia de manhã. A partir de amanhã eu vou treinar todos os dias. A partir de amanhã eu vou comer salada na hora do almoço. A partir de amanhã, sabe? Então elas
querem mudar os hábitos de um dia para o outro, só que elas esquecem de trabalhar os pensamentos, de trabalhar as emoções, de modificar aos poucos os comportamentos, para aí sim você instalar hábitos saudáveis para o resto da sua vida, com muito amor, com muito prazer, com muita gratidão. Entenderam como que funciona o emagrecimento definitivo? O segredo está aqui. Não tem nada fora disso aqui, tá? Cadê? O que mais? Vamos ver. E com tudo isso, não somente seu peso vai mudar, mas você terá sua liberdade de volta para fazer tudo o que sempre quis fazer, mas que por conta do peso não se sentia à vontade. Esse treinamento de transformação da mente, após esse treinamento de transformação da mente, sua liberdade estará de volta. Por que algumas pessoas emagrecem e outras não? Emagrecer também é para você? Quais são os perigos de você não conhecer um método eficaz de emagrecimento? Então vamos lá. Deixar que seu peso aumente a cada dia sem saber o que fazer. Passar anos e você não sair do lugar, tentando descobrir tudo sozinho. Continuar indo em vários profissionais tentando achar a solução para o problema e com isso investindo seu tempo e dinheiro que talvez você nem tenha. Ter que ver outras pessoas emagrecendo, outras pessoas magras na sua frente e ficar desejando o tempo todo ser como elas. Eu até estava assistindo hoje o Snap da Lara Nesteruk. Não sei se vocês conhecem, se vocês seguem, mas a Lara é uma referência para mim, é uma nutricionista, né? Muito boa, por sinal, no que faz, super inteligente. E ela foi num restaurante, ela chegou lá, aí ela pegou o menu, olhou, né, antes de entrar no restaurante, né, tava na entrada, assim. Aí ela viu que tinha lá uma carne com um molho não sei de quê, e que vinha acompanhada de purê de batata. Aí ela perguntou para a moça, né, que tava lá com o cardápiozinho: moça, eu posso substituir o purê por legumes? Aí a mulher, sim, claro, não tem problema. Aí ela falou, então tá, então eu quero. Né? Então eu vou comer aí. Aí a mulher olhou assim, ai, que inveja, eu queria ser igual você. Vê. Então essa pessoa é justamente isso aqui, ó. Ela vê as outras pessoas magras e ela fica desejando ser como aquelas pessoas, né? Então ela não desejou só ter o corpo da Lara, ela desejou ter a atitude, porque ela sabe que é esse tipo de atitude que vai levar ela a conquistar aquele corpo magro, entenderam? O fato de não conhecer o método e o processo acaba que o que você faz hoje se volta contra você, porque seu peso pode aumentar a cada dia, como já aconteceu comigo várias vezes, né? Quando eu não conhecia esse método de emagrecimento, eu apelava para shake, para remédio, para dieta da sopa, dieta maluca, não sei de quê, e tudo que eu fazia se voltava contra mim, porque na hora que eu parava, eu ganhava todo o peso que eu tinha perdido e mais uns bônus, né? Uns quilos a mais. Com certeza isso deve ter acontecido com você em algum momento da sua vida, não tenho dúvida. E perder muito tempo tentando e errando sozinho. Isso aqui, gente, é uma das coisas também que a gente acaba aprendendo também ao longo do processo de coaching, que se chama modelagem, o nome dessa teoria. Modelagem, ela vem da programação neurolinguística, né? Você não precisa reinventar a roda. Se você quer se deslocar de uma maneira mais rápida, você não precisa reinventar a roda já existe, né? Então, pega o que é caso de sucesso, o que é comprovado que dá certo e faz. Não precisa ficar tentando, errando, né? Facilite as coisas, a gente não tem tempo a perder. Vamos continuar. Emagrecer de vez não se consegue sem um grande método, sem um passo a passo. Você quer emagrecer de verdade ou não? Quer conquistar o tão sonhado corpo com uma saúde perfeita e ter mais disposição, energia, alegria e liberdade? É o sonho de toda pessoa que está acima do peso. Mas esse grupo que eu estou criando, que é o terceiro grupo já,
ele é restrito apenas para algumas pessoas que realmente queiram emagrecer de dentro para fora e parar de sofrer com o peso. Gente, por isso que eu fiz questão de frisar para quem que é esse processo, esse programa e para quem não é, tá? Eu quero que entre nesse grupo pessoas que de fato queiram emagrecer de dentro para fora, tá? De verdade. Não vai ter fórmula mágica, não tem pílula mágica, vai ter sim muito comprometimento, muita dedicação, mas em prol de algo que vai transformar a tua vida para sempre, dentro de um período de 3 meses. Tua vida vai ser transformada, você vai dividir sua vida entre antes do processo de coaching e depois do processo de coaching. E eu te falo isso com total autoridade, porque em 2015, quando eu ainda não era coaching, eu participei de um processo de coaching em 2015. E a minha vida, ela é dividida entre antes do processo de coaching e depois do processo de coaching. Minha vida, ela mudou completamente, né? Inclusive não só no corpo, né, que eu emagreci muitíssimo, mas também a nível profissional. Gente, eu resolvi abandonar eu passei 7 anos na faculdade, foram 5 anos fazendo engenharia química, mais 2 anos fazendo pós-graduação em engenharia de alimentos, mais 6 anos trabalhando como engenheira, e eu decidi, né, tomei a decisão de virar a página, porque não era isso que me fazia feliz, não era lá que estavam os meus valores. Entenderam a questão dos valores? Né? O que me deixa feliz de verdade é isso aqui que eu faço. Isso aqui eu faço com muito amor. Né? Para vocês terem noção, eu tô aqui agora gravando isso. Ó que horas tem. Vou te mostrar. Peraí. Ai, cadê? Ó que horas tem. Não é 1h26 da tarde. É 1h26 da madrugada. E eu tô aqui trabalhando com essa cara feliz. Dando risada. Quem estaria trabalhando a 1h26 da manhã assim? Ninguém, né? Só quem ama muito o que faz, né? Ai, e vale salientar que eu tenho uma sessão agendada amanhã, de 6h30 da manhã. E eu vou mostrar. Amanhã não, né, gente? Hoje, né? É 1h30 já e eu tenho sessão, eu tenho atendimento. 6h30 da manhã. Aqui. Vocês vai dar para vocês verem na minha agenda. Tá vendo aqui, ó? Primeira sessão aqui, ó. 6h30 da manhã. 8ª sessão da Michele. Pois é. Simbora. Não sei nem se eu vou conseguir dormir hoje, né? Mas vamos embora. Como funciona o programa de emagrecimento Ficando Bárbara? Durante 3 meses, com uma sessão de coaching por semana, online e ao vivo, irei ensinar todo o meu método que eu uso há 1 ano, né, com as minhas clientes e que vem ajudando todas elas a terem bons resultados, né, a modificarem de verdade as suas mentes e com isso conseguirem emagrecer. Eu vou abrir todos os meus segredos, compartilhar com vocês tudo da minha história e da história de sucesso das pessoas que já passaram pela minha mão, tá? E isso com certeza vai te ajudar ainda mais a conseguir alcançar o teu emagrecimento. E eu vou te dar o passo a passo de como transformar a mente gorda na mente magra, através das ferramentas e técnicas de coaching, ok? Então, se você quer ter o corpo e a saúde que sempre desejou, perdão, e poder viver em paz com seu peso, o programa de emagrecimento Ficando Bárbara é para você. Esse método funciona para todas as pessoas que já tentaram de tudo para emagrecer. Só basta aplicar o método como eu ensinar. É o que eu falei para vocês. Não existe fórmula mágica, não existe pílula mágica. Existe um método. Existe um jeito, um passo a passo. Quem segue se transforma. Gente, eu já tive meninas, né, clientes, coaches, que chegaram a perder 25 quilos durante o processo de coaching e não voltaram a engordar, tá? Não voltaram a engordar. Uma delas, inclusive, mora aqui, eu conheço ela pessoalmente, porque ela fez o coaching presencial, porque eu atendo presencialmente aqui, né, e atendo online.
Eu tenho clientes hoje que moram na Espanha, tem meninas que moram em Manhattan, tem em Chicago, tem na Califórnia, enfim, eu atendo pessoas do mundo inteiro hoje, né? Mas também atendo aqui no escritório, onde eu estou agora gravando esse vídeo para você. E essa menina que conseguiu perder 25 quilos, ela era obesa, ela sempre foi obesa. Desde a infância. Ela sempre foi uma criança gordinha, ela casou, continuou gordinha, engravidou, teve filho, continuou gordinha, se separou do marido, engordou também, mas a vida inteira dela foi ganhando peso. A mãe dela faleceu, na verdade, assim que ela se separou do marido, se eu não me engano, ou foi um pouquinho antes. Eu sei que foram dois eventos assim bem difíceis na vida dela, muito próximos um do outro. A separação, né, do marido e a perca da mãe. E tudo isso fez com que ela engordasse, 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 né? Sempre foi assim a vida inteira. E ela me viu no Face, entrou em contato comigo, a gente descobriu que morava em cidades vizinhas, né? E ela resolveu fazer o atendimento presencial. Ela não quis fazer pela internet, então ela vinha para cá sempre nos dias marcados, né, e horários. E ela perdeu, gente, em 10 sessões. 10 sessões. 25 quilos. E não voltou a engordar. Ou seja, ela reverteu uma obesidade que era de uma vida inteira, né, em apenas 3 meses. Então isso é super possível. Se uma pessoa consegue fazer, por que outra não conseguiria? Basta seguir o método e se esforçar, tá? Ele dá certo, vamos continuar. Ele dá certo mesmo que você viva o efeito sanfona, mesmo que você seja gordo desde a sua infância, mesmo que você não acredite no poder da sua mente e do seu pensamento, que hoje é um pensamento de gordo. E aí, segurança, né? Vamos falar um pouquinho sobre como você vai se sentir segura. Para você se sentir segura durante todo o programa, vocês vão estar dentro de um grupo, tá? Eu vou criar um grupo no WhatsApp. Então, todos vocês vão ter contato não só durante a sessão de coaching, né? Que vai ser uma vez na semana, na segunda-feira à noite, tá? Ah, uma coisa que eu não falei, tá, gente? As sessões, elas são nas segundas-feiras à noite. 21 horas, tá? 9 horas da noite são os nossos encontros. E aí, fora esses encontros que a gente vai ter, vai estar todo mundo sempre junto nesse grupo do WhatsApp que eu vou criar, ok? Vocês vão ter acesso ao meu telefone particular, caso precise de uma orientação personalizada, tá? Eu estarei o tempo inteiro, né, em contato com vocês. Porque o seu sucesso será o meu sucesso. Claro, uma coach, ela é boa não porque ela fala que ela é boa, mas pelos resultados que ela tem e pelo que as pessoas, os clientes falam dela, tá? Então, o meu sucesso é o sucesso de vocês. E para que vocês tenham sucesso, eu posso ter certeza que o meu comprometimento ele vai ser sempre a nível de 100%, tá? Então, vamos continuar. Tudo que você precisa é colocar em prática o que será aprendido nas sessões. Garantia, gente, vamos falar de garantia, né? Se por qualquer razão, durante os 10 primeiros dias, você não gostar do programa ou perceber que não é para você, que não foi feito para você, basta falar diretamente comigo que eu devolvo o seu dinheiro. Né? Como eu falei, eu quero no grupo pessoas que realmente estejam comprometidas, que de fato queiram fazer desses 3 meses transformadores na vida delas. Se você vê que não é para você, ok, eu faço até questão que você saia. Né? Porque uma pessoa acaba contaminando as outras. Uma pessoa desmotivada, uma pessoa que não quer mudar, ela contamina todo o resto. Sabe aquela teoria da laranja podre? Sabe? Então, assim, eu até prefiro. Não gostou, eu faço questão de devolver o dinheiro. Tá? Não quero o dinheiro da pessoa que não queira resultado. Eu quero resultado, tá? De todas. E eu vou falar pra vocês, hein? Nunca tive problema com isso, tá? Isso aqui nunca foi um problema para mim, graças a Deus. Mas faço questão de frisar que tem essa garantia. Quanto vai custar, né? Eis a questão, né? Que tá todo mundo se perguntando aí, eu tenho certeza. Quanto custa para você continuar exatamente do jeito que você tá? Pense. Quanto custa você continuar assim, pro resto da sua vida como você tá? Com esse mesmo padrão de pensamento, de emoção. Se você não mudar isso agora, imagina como que você vai estar daqui 5 anos. Se tu não mudar, como que tu vai estar daqui 10 anos?
Imagina, pensa aí, visualiza, tá? Quanto você pagaria para ver o seu corpo e o seu peso exatamente do jeito que você sonha? Quanto que você acha que vale isso? Alcançar o seu sonho, subir na balança e ver o número que você tanto deseja, olhar no espelho e ver a imagem que você tanto deseja. Quanto você pagaria por isso? Quanto custa encurtar o caminho e evitar todas as frustrações que você já passou por causa do peso? Eu passei 10 anos da minha vida nisso. Né? Se eu soubesse desse método antes, eu tenho certeza absoluta que eu não teria perdido 10 anos da minha vida e me prejudicado tanto. Né? Na minha saúde, no meu relacionamento, no meu trabalho, na minha vida, nas minhas emoções, na minha autoconfiança. Quanto custa realizar seus sonhos? Então a gente tem que pensar que custo é diferente de investimento. Então não existe quanto custa, é quanto que eu vou investir em mim mesma, tá? Quando a gente paga alguma coisa, aquele é o custo dele, né? O valor em reais. Mas você tem que pensar o quanto que isso vai gerar de valor para mim, né? Não só em custo de real financeiro. Com esse método, né, do programa de emagrecimento Ficando Bárbara, você terá retorno desse investimento já no primeiro mês. Gente, assim, ó, até hoje, eu nunca tive um caso da pessoa chegar assim com um mês e não ter uma diferença. Eu dizer assim, Bárbara, não mudou nada em mim, não mudou nada na minha vida. É mesmo que eu não tá fazendo nada, é mesmo que tá tomando, né, aqueles comprimidos de farinha. Né? Não tinha, né, uma história de uns comprimidos de farinha, né, que a mulher tava tomando, tava todo mundo engravidando, né, usando anticoncepcional. Bem isso aí. Então nunca aconteceu, gente, nunca aconteceu. Então você vai ter, sim, resultado. O dinheiro que você vai investir já vai ter retorno no primeiro mês. E fora isso, tá, gente? Vocês ainda vão ganhar bônus, tá? Fora todo o programa, fora toda essa estrutura, vocês vão ganhar bônus. Quais são esses bônus que vocês ganham que não tá dentro do programa, que não é obrigação fazer isso, né? Mas eu faço porque eu sei que agrega ainda mais valor para vocês e ajuda na transformação de vocês. Vocês vão ganhar e-books. E-books são livros digitais, tá? Eu mando para vocês os arquivos em PDF e vocês podem salvar numa pastinha, né, no celular ou no computador, ou imprimir, tá? E ter isso com vocês. Então, e-books de receita, e-book sobre alimentação saudável, e-book motivacional, e-book de autoajuda, dentre outros títulos, tá? Eu tenho uma gama de e-books aqui e de acordo com a evolução do grupo, eu vou vendo as necessidades de vocês e eu vou enviando para vocês terem esse portfólio, tá? Em casa, né? Para acessar a hora que vocês quiserem. E fora isso, uma coisa que é super legal e que faz uma super diferença no processo é que vocês vão receber o link de acesso da gravação da sessão. E vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem dentro desse período de 3 meses. Então, a gente faz a sessão ao vivo. Você vai participar da sessão ao vivo, mas no dia seguinte eu já disponibilizo, eu já mando um e-mail para vocês com o link daquela sessão. Então, caso você tenha ficado com alguma dúvida, caso você queira assistir de novo porque você gostou, você vai lá, clica no link e você assiste tudo novamente. E isso é legal também, gente, porque imprevistos acontecem. E já teve casos de meninas de ficar presa no trabalho, não conseguir chegar a tempo em casa para pegar a sessão ao vivo. Já teve meninas que foi o aniversário do marido, caiu no dia do aniversário do marido e aí saiu para jantar fora, não voltou cedo. Ou estava com o filho doente e aí tinha que levar para o hospital, ou então tinha que ficar com o filho no quarto. Enfim. Já aconteceu até de faltar energia. Acontece, quem sabe lá o que pode acontecer, né? Aí faltou energia na tua cidade, tu ficou sem computador, sem internet, vai perder a sessão de coach? É injusto, né? Por isso que eu faço questão, eu gravo tudo e depois eu disponibilizo por e-mail e vocês ficam com esse material durante o período dos 3 meses. Depois eu tiro esses links do ar, tá? Deixa eu me arrumar aqui. Então tá, então vamos começar a falar de valores financeiros agora, tá?
Nesse último ano, gente, eu já gastei, só nesse último ano, tá? Eu já gastei mais de R$ 20.000 em cursos, em treinamentos, só para ter subsídio para poder chegar aqui onde eu tô agora e falar isso para você. Para chegar na frente de uma turma de 20, de 30, de 40, de 50 pessoas e ter conteúdo transformador para passar para elas, para poder chegar numa palestra, como eu já fiz aqui na minha cidade, palestra beneficente numa faculdade, né, para angariar dinheiro para o hospital e palestrar para 200 empreendedoras, 200 mulheres, né? Então, só para isso eu já gastei mais de R$ 20.000 nesse último ano. Tá? Em conhecimento, em adquirir conhecimento para poder passar isso para você. Para você, agora vamos parar de falar sobre o que eu investi nesse último ano, né, para estudar, enfim. E vamos falar se você fosse me contratar como tua coach para um processo individual, certo? Hoje, atualmente, o meu processo de coaching individual, ele custa R$ 2.500. Algumas pessoas vão olhar esse número aqui e vão achar alto, tá? Quem não conhece como que é o coaching, talvez ache esse valor alto. Mas para quem já pegou orçamento, para quem já conversou com outros coaches, sabe que esse valor ele é super abaixo do mercado. Gente, hoje, em média, os coaches de emagrecimento, eles trabalham na faixa de R$ 4.000, tá? Eu conheço coaches, inclusive, que cobram R$ 6.000 por um processo de coaching individual, tá? Coaching de emagrecimento de 10 sessões. R$ 6.000. Eu sei, porque eu já perguntei e eu já recebi, né, a informação por e-mail dessa pessoa, tá? Mas a média, a maioria, é R$ 4.000. Então, eu, Bárbara, já trabalho com um valor bem abaixo do mercado. Por que eu faço isso? Porque eu não confio no meu trabalho? De forma alguma. Mas porque eu quero deixar ele mais acessível para vocês, né? Então, para mim, esse valor atende às minhas necessidades e eu consigo ajudar o maior número de pessoas possível, tá? Dentro da minha capacidade de agenda também, né, gente? Porque ultimamente tá difícil lidar com isso aqui. Eu vou aumentar o preço, né? Porque aí aumenta o preço e diminui a concorrência na agenda. Mas é lógico, né, gente, que pelo processo do coaching em grupo, eu não vou cobrar esse valor, tá? Mas eu tenho certeza que vale no mínimo, sem medo de receber pedido de dinheiro de volta, por exemplo, no mínimo R$ 1.500, porque eu sei a transformação que isso faz na vida da pessoa, no corpo da pessoa, e eu sei que vale, gente, eu sei que vale, porque eu já passei por tudo que talvez você esteja passando, tudo e mais um pouco, né, do que talvez você esteja passando, tá? Mas, né, eu não vou cobrar R$ 2.500, não vou cobrar R$ 1.500, né? Somente hoje, tá? Para vocês que mandaram esse vídeo aqui que eu estou encaminhando para vocês, é só para quem mandou um e-mail para mim, né? Através das minhas redes sociais por conta da publicação que eu fiz, tá? Falando sobre o processo, né? Você me mandou o e-mail lá e por isso que eu enviei esse vídeo para você. Então, só para vocês, tá? Que mandaram, que entraram em contato comigo hoje, né? Eu vou fazer um valor especial, tá? Para vocês, o valor fica no cartão de crédito, tá? Parcelado em até 10 vezes de R$ 50. Gente, isso aqui é extremamente acessível. Em lugar nenhum vocês vão encontrar um processo de coaching nesse valor. Eu tenho certeza do que eu estou falando, porque até hoje eu não vi, por mais que eu já tenha procurado, já tenha pesquisado, não tem por esse valor. E mais uma vez, por que eu faço esse valor? Porque eu quero tornar isso acessível, gente. Eu trabalho como coach não por uma questão unicamente financeira, mas por uma questão de missão de vida. Eu descobri que a minha missão é ajudar mulheres a se transformarem, a serem mulheres mais felizes de verdade, com sua própria imagem, com o seu corpo, com o seu interior, saber lidar com seus sentimentos, né? Mas, né, ou seja, ao todo, né, gente, se é 10 vezes R$ 50, significa que é R$ 500, né? Olá, calculadora científica e
Mas, se você quiser fazer o pagamento à vista, você tem desconto de R$ 100. Então, à vista fica R$ 400. Ou, se você quiser parcelar no cartão, é R$ 500. E aí, gente, uma coisa, né? Eu sempre coloco assim, ó, que é parcelado em 10 vezes, porque a maioria das pessoas decide por essa quantidade de vezes para parcelar, porque fica uma parcela super pequenininha quando soma lá na fatura do cartão de crédito delas, tá? Mas pode dividir em menos vezes também, entendeu? Teve meninas que disseram, ah, não, Bárbara, eu vou dividir em 5 vezes, pode ser? 5 de 100? Pode. Por mim é indiferente, tá? Por mim é indiferente. Eu quero que você avalie qual que é a melhor maneira de você adquirir, né, esse programa de forma que não atrapalhe a tua vida financeira. Porque lembra lá quando eu estava falando dos sabotadores, que eu falei que dinheiro também era sabotador? Então tá, por isso, tá? Então dinheiro também é sabotador. Ou dinheiro faltando, você se sabota, porque você passa a dizer que eu não consigo fazer a dieta porque eu não tenho dinheiro, a dieta é muito caro, eu não consigo investir na dieta. Isso é sabotador, tá? Ou quando você tem dinheiro sobrando, quando você é rica, muito rica, você faz o quê? Você compra tudo o que quer, né? Vai no supermercado e coloca muitas coisas industrializadas no seu carrinho, porque você é rica e você pode pagar, tá? Então, dinheiro sabota, gente. Dinheiro de menos e dinheiro de mais. Então, cuidado aqui, certo? Vejam qual que é a forma mais acessível para vocês e me avisa. Para mim, é indiferente. E cadê? Uma mensagenzinha aqui no final, né? Lembre-se, quando o aluno está pronto, o mestre sempre aparece. Você está pronta para emagrecer de vez? Então, gente, anota esse número. Deixa eu até conferir. 982 30 6249, certíssimo. Anota, esse é o meu WhatsApp. Então, anota esse telefone. Se você teve qualquer dúvida, se você tem qualquer pergunta, me adiciona no WhatsApp, me manda uma mensagem que a gente conversa, tá? E se você decidiu que este programa é para você, se você quer entrar nessa turma e viver, né, vivenciar 3 meses de transformação na tua vida, me chama mais rápido ainda, tá? Do que se só tiver uma dúvida, porque as vagas são extremamente limitadas. Meninas, eu sempre coloco assim, ó. O número mínimo, tá, pra gente conseguir formar uma turma é 10 pessoas. Menos de 10 pessoas não forma turma. É pouca gente, entendeu? A gente tem que ter uma quantidade mínima para utilizar uma coisa que a gente chama de inteligência coletiva, tá? Depois vocês vão entender o que é isso também. Mas a gente precisa de no mínimo 10 pessoas para utilizar a inteligência coletiva a favor do grupo, tá? Mas é no mínimo 10 e no máximo, mas no máximo mesmo, 20 pessoas. Mais do que isso, talvez eu não dê conta de dar assistência como eu gostaria de dar para cada um de vocês. Então, a minha intenção é fechou 20 pessoas, me confirmando 20 pessoas, eu fecho as vagas. E aí eu vou criar a lista de espera para que quando eu abra a próxima turma, que vai ser só em julho, aí sim essas outras pessoas vão entrar, tá bom? E eu recebi, só até o momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? Eu já recebi mais de 100 e-mails. Só até o momento que eu tô gravando esse vídeo, né? E faz poucas horas que eu fiz a postagem lá, que vocês receberam, né? A postagem. Poucas horas, certo? Então, entrem em contato o mais breve possível e façam a inscrição de vocês, se realmente esse programa for para você, tá? Ressaltando, se for para você, conte comigo. Se você acha que não é para você, eu te agradeço do fundo do teu coração e do fundo do meu coração e espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira com tudo que a gente conversou aqui. Eu não sei nem há quanto tempo a gente tá aqui, né? Mas enfim, com certeza é um tempo grande, né? E é isso, eu te agradeço, muito obrigada, gratidão do fundo do meu coração. Um beijo enorme para você e para toda a sua família. E eu fico esperando teu contato, tá bom? Beijo. Deixa eu só encerrar aqui, que tem que parar de compartilhar a tela. Cadê? E encerrar a gravação. Pronto, vou encerrar. Obrigada, tá? Até breve. Tchau.